Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um encontro. Esse é o encontro 07 da disciplina Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem nas licenciaturas do IFRN. Eu sou a professora Andresa Tavares e vou conduzir a aula de hoje juntamente com a professora pesquisadora mestre Liliane Câmara, que além de ser professora e pesquisadora, licenciada em Biologia, ela é recentemente a secretária de Educação adjunta do município de Pureza. Então, é uma pessoa que tem imersão no mundo acadêmico e tem imersão também no chão da escola de educação básica, nos trabalhos de administração e gestão da escola pública. Portanto, uma pessoa realmente preparada, pronta, ricamente para vir colaborar com a formação de futuros professores, pessoas que a gente deseja que saiam das licenciaturas do IF, que verticalizem, que vão para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado e que passem em concurso público e vão exercer docência, né? A gente tem esse sonho, formar professor para ser professor e não formar professor para que, de repente, vão aí se deparar com outros ambientes, mas eu também quero fazer aqui uma ressalva. Docência ou trabalho de professor no não escolar, que isso aí também é bem-vindo, claro, né? Jamais iria falar mal disso, até porque esse é o meu xodó, a minha tese, eu também estou aqui para dizer que lugar de professor não é só sala de aula, lugar de professor é em uma infinidade de possibilidades, não é? Mas que seja para professor, né? Ou seja, que tenha potência pedagógica, que seja espaços de desenvolvimento humano. Aí sim vai caber a presença do professor. Então, hoje nós vamos receber a professora Liliane para este encontro 7. Lembrando que nós já estamos na reta final da disciplina, nós temos ainda 3 encontros, não é? Ao todo vão ser 10. O instrumento da avaliação da disciplina já está socializado, vocês já vão lá na aba avaliação, né? Vocês vão ver que a estrutura do portfólio que vocês têm que criar, ou diário de jornada, podem me chamar assim, onde vocês vão trabalhar dia por dia o que é que aprenderam, o que foi curioso, né? O que gostaram, o que vocês querem levar para a vida pessoal de vocês, e vocês vão comentar lá nas diferentes linhas do plano de aprendizagem que a gente socializou para vocês, o que foi que aconteceu ao longo da disciplina de psicologia da aprendizagem, tá certo? Bom, a aula de hoje, gente, eu já organizei hoje a sala de aula, vocês já postei todo o conteúdo da aula da professora Rayane. Cadê Rayane? Está aqui com a gente? Ela ficou de entrar. Estou gostando de ver que eu estou vendo minhas fofurinhas da pós-graduação estricto sensu entrando também. Estou vendo aqui a caçulinha Rayane. Estou vendo o semi-caçula Eduardo. Estou vendo o semi-caçula... Não, Anderson Quirino é semi-caçula. É, semi-caçula. Porque já tem pessoas mais novas. Cadê a Edna Paz? Não entrou ainda não, mas ela vai entrar já. Ó, tá chegando a caçula aqui, Raíssa, que deu show na aula passada, era sobre ela que eu estava falando, não é? Essa menina que tem muito assim, ela tem muito de mim, né? Ela é muito assim, eu sou muito ela, assim, a gente fala muito com as mãos, com o olhar, com o jeito, né? E Raíssa é esse pedaço de mim que caminha por aí no universo, que vai e depois volta de novo para mim. E ela fez aqui uma performance brilhante, trabalhou as teorias da aprendizagem, não é? Na perspectiva da pedagogia, em um encontro no dia 14 de junho, ela discutiu com a gente as teorias da aprendizagem a partir da pedagogia pelo crivo das ciências da educação, liberais, ou seja, aquelas que têm a ver com as questões do capitalismo, e depois ela trouxe para a gente a última aula, não é? Essa que foi realizada no dia 28 de junho, onde ela trabalhou com a gente as teorias de aprendizagem a partir da pedagogia, sobre a perspectiva progressista da formação dos sujeitos, né? Por que eu estou falando, quando eu falo em teorias de aprendizagem, a partir da pedagogia, a partir das teorias da pedagogia? Porque a gente já estudou aqui em outras aulas que as teorias da aprendizagem, as teorias do desenvolvimento humano, eles são um tópico, um tema que eles são interdisciplinares, né? Tanto tem a ver com pedagogia, como tem a ver com psicologia, como tem a ver com sociologia, como tem a ver com neurociência, com psicopedagogia. A gente já está estudando que discutir aprendizagem é um desafio muito grande, muito hercúleo, que envolve, assim, uma diversidade de horizontes, né, de conhecimento,
E várias ciências se debruçam sobre isso, sobre esse desafio, inclusive a pedagogia. E nós já sabatinamos aqui, não é o que a pedagogia traz de mais importante para um professor saber no que tange a aprendizagem. São as 7 tendências pedagógicas: a tradicional, a escola novista ou progressivista, a tecnicista e a não diretiva. E depois ela apresenta mais 3 tendências que correspondem à perspectiva progressista, que é a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, e foi sobre isso que Raíssa falou lá nas 2 aulas síncronas que ela conduziu. Para hoje, a gente vai ter uma história de amor, né? Hoje vai ser um episódio dos Perdidamente Apaixonados pela Psicologia, pela neurociência. Hoje vai ser uma aula que é por isso que essa bióloga linda está aqui para falar para a gente, não é? Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho para aprender sobre a aprendizagem a partir do ponto de vista da psicologia, como o cérebro aprende. Será que a gente aprende igual nas diferentes fases da vida? Né? Então, a gente vai ver que não, e a gente vai entender as especificidades a partir da mediação da professora Liliane. E também a gente vai aprender como funciona o cérebro, né? Então, as diferentes fases da vida, como funciona o cérebro e outras muitas cositas más que ela vai trazer aqui, vai nos apresentar e que vai nos deixar perdidamente apaixonados pela neurociência, pela psicopedagogia, pela psicologia da educação, a psicologia da aprendizagem, fazendo de todos nós professores mais potentes no processo de interação e de internalização dos conhecimentos com os nossos aprendentes. Beleza? Vou estar aqui com vocês no chat. Lembrando que segunda-feira que vem tem muito mais. Nós iremos receber o professor pesquisador Eduardo. Cadê você, Eduardo? Eduardo. Tá, ele tá, ó, o avatar dele tá aqui, que eu tô vendo. Quando ele voltar aqui, eu vou dizer para vocês do que... diga aqui para o povo, Eduardo, qual vai ser o seu tema na segunda que vem conosco. Eduardo, vocês não podem perder, porque Eduardo é egresso do PPGEP, ou melhor, ele é egresso das licenciaturas do IFRN, então vai ser um momento, tipo aquele da propaganda da Marisa, de mulher para mulher, né? Pronto, vai ser de IFRN para IFRN. Um egresso da casa, volta e vai falar para vocês sobre como foi fazer essa licenciatura, o que ele aprendeu em psicologia da aprendizagem. Hoje ele é aluno do mestrado do IFRN. Ele vai falar para vocês como as licenciaturas do IFRN são poderosas, como ele transformou a vida dele positivamente a partir dessa imersão com as nossas licenciaturas. Ele terminou física. E ele vai falar para a gente sobre que tema, Eduardo. Já botou aqui no chat. Deixa eu dizer para vocês. Cadê ele? Já botou aqui. Neurociência e aprendizagem. Exatamente, neurociência e aprendizagem. Então, vai ser uma continuidade do que nós iremos começar a se envolver na perspectiva dos perdidamente apaixonados. Professora Liliane Câmara, é com você. Se eu faltou dizer alguma coisa aqui sobre a sua apresentação, pode ficar à vontade, pode iniciar por esse processo. É muito importante que todos que estão aqui conectados conheçam, né, sobre a pessoa que vem falar, isso é psicologia. E dizer também que quem está nessa sala de hoje, mas quiser participar da aula de quarta-feira, se sinta convidado. Quem vai tocar o barco da aula de quarta é a querida Rayane, ela que está aqui na sala, minha mestranda, acabou de qualificar o projeto de pesquisa dela. Ela vai falar sobre Paulo Freire, sobre diversidade sexual e sobre os currículos dos cursos do ensino médio integrado do IFRN. E aí ela já fez uma pesquisa deliciosa e cremosa, e ela vai apresentar esse trabalho com todo o passo a passo científico na aula de quarta-feira. Para aquelas pessoas que estão pagando MTC, vai ser uma aula imperdível, ela foi programada para alunos de MTC, mas para aquelas pessoas que estão também em processo de escolher o tema para o TCC, não é? De reencontrar com o que estudou em MTC, quem já pagou, para poder fortalecer o seu projeto de pesquisa aí bem forte para a escrita do TCC, ou então para projeto de pesquisa, né, que é outra disciplina de vocês cursam, se sintam convidados. Quando for na quarta-feira, eu vou colocar o link da aula na sala de vocês também, tá certo?
Lila, com você. Obrigada, professora Andresa. Mais uma vez, boa noite, né, a todos aqui na turma. Uma alegria estar aqui com vocês, agradecendo à professora Andresa, né, por esse momento aqui, onde a gente vai conversar um pouco sobre a vida. Quando o Eduardo não, quando Isaías colocou no chat que hoje é uma história de amor, né, então quero convidar vocês para nós hoje nos apaixonarmos mais uma vez e todas as vezes pela vida. Vamos falar um pouco hoje sobre a vida, sobre o cérebro, sobre como que a gente aprende, como que o ser humano desenvolve em várias perspectivas. Então, o convite de hoje é esse, Isaías. E aí, dizer também que é uma satisfação estar participando das aulas, né? Tanto a de hoje, quanto também a dos colegas, que já participei anteriormente e que eu não quero perder as que vêm, porque tem sido de muito aprendizado. Como eu sou da área da biologia, eu fui chamada, né, para a coordenação pedagógica da Secretaria de Pureza e para a coordenação pedagógica geral, e tenho aprendido muito e buscado esses conhecimentos. E aqui é um espaço também de aprendizagem, ouvir vocês, discutir com vocês e também trazer um pouco do que eu sei para nós discutirmos e aprendermos juntos. Tem sido de muita valia para o meu crescimento profissional e pessoal também, porque é uma experiência única, né, gente? E aí hoje, né, dentro desse processo de psicologia da aprendizagem, nós vamos falar um pouco sobre os ciclos e etapas da vida. O objetivo da nossa aula hoje é compreender como acontecem os processos de mudança das fases da vida em seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A gente não pode pensar só no biológico e esquecer o psicológico, esquecer o social, ou pensar só no psicológico e esquecer o biológico e o social, ou só pensar no social. E durante esse percurso de hoje, dessa discussão, é isso que a gente vai tentar compreender por quê, né, esses processos acontecem e a gente não pode pensar neles separadamente. E, para começar, eu gostaria de convidá-los, né, para assistir um microvídeozinho aqui, junto comigo, sobre esse aspecto do ciclo da vida. Iniciar aqui a apresentação. Se vocês não estiverem ouvindo, podem falar, tá? No microfone, porque no momento que eu abrir a tela do vídeo, eu não vou conseguir ver vocês. Vocês conseguem ouvir? Sim. Tá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada entre os corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Bom, esse vídeo foi para a gente introduzir um pouquinho sobre o que vamos falar hoje. Deixei alguma pista? Quis com ele justamente provocar um pouco em vocês, né, algumas lembranças dos ciclos da vida humana, que nas aulas de ciências, lá na 6ª série, no 6º ano, vimos muito, né, que o ser humano, ele nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre. Não é assim? Quais são as fases da vida? Da vida do ser humano? Nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre, né? A ciência, lá nos primeiros anos, vem nos ensinando isso. Mas o que é que tem nesse espaço em que o ser humano, ele nasce, ele cresce? Como é que acontece esse processo? Como é que acontece essas mudanças na vida do ser humano? Vou abrir mais uma vez aqui a tela para nós estarmos compartilhando aqui. Já aparece para vocês? Então, a partir do vídeo, né, e a partir dessa imagem, o ser humano, ele vive fases em sua vida. Em algum momento, todos nós fomos um bebê, fomos uma criança, estamos ou já fomos adolescentes e jovens, adultos, seremos idosos, temos pais idosos ou avós, né? E essas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa comunidade, na nossa vivência humana. E quando a gente para perceber, cada fase é diferente uma da outra. A criança, ela não é igual ao adolescente, que não é igual ao jovem, ao adulto, que não é igual ao senhor, à senhora da terceira idade. E é curioso como que isso acontece. Então, por isso que eu falei que a gente não pode desvincular o biológico do psicológico e do social. Porque nós somos seres humanos e estamos vivendo em uma comunidade. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade, ela, pelos processos biológicos que acontecem em nosso corpo humano,
ela separa, né, essas fases da vida. E não só os processos biológicos, como também os processos psicológicos, os processos cognitivos. Como que acontece o aprendizado em cada um desses períodos? Então, existe a psicologia do desenvolvimento humano, que é um campo de estudo que envolve múltiplas áreas de conhecimento, com o propósito de conhecer como o ser humano funciona. Como o ser humano funciona biologicamente, cognitivamente e socialmente. E ainda, né? Quais são os aspectos que interrelacionam esse ser desde a concepção até a velhice do indivíduo? Porque esse período de fases, ele não acontece do dia para a noite, não é rapidamente. Ele leva anos para que um ser humano ele chegue até a velhice. Tem animais que, como um cachorro, por exemplo, 8, 9 anos, ele já está em sua vida, já, né, considerando já ali na fase idoso. Mas o ser humano, para chegar na fase idoso, tem muito mais tempo, precisa levar muito mais tempo para chegar nessa fase. Então, muitos autores dividem essas fases e eles não têm um comum acordo em relação à idade. De até quantos anos. Tem uma pequena variação, mas o que predomina é a questão, né, da divisão das fases entre bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, meia-idade e idoso. Então, nasce, bebê, cresce, torna-se criança, adolescente, jovem, adulto, meia-idade e idoso. Se não acontecer nada nesse meio caminho, né, nesse percurso, que leve o ser humano ao fim da vida, antes de chegar à idade de idoso. E aí fica a pergunta, como o nosso cérebro aprende? Alguém sabe me dizer como que o nosso cérebro aprende? Alguém poderia me dizer? Alguém tem alguma ideia de como é que ele aprende? Como é que a gente aprende as coisas? Olá, boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Oi, Caio. Eu acho o seguinte, que depende de cada um, né? A maneira como se enxerga o mundo e como aquelas pessoas que lhe serviram de exemplo em determinado período da vida, elas vão te estimular para fazer com que a sua mente possa despertar para o aprendizado, né? Sim. Muito importante sua colocação, Caio. Tem tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje. E para complementar um pouco mais sobre o funcionamento fisiológico desse nosso cérebro, só para aguçar essa curiosidade, Camila, pela observação, pelo instinto, pelo toque, pelo sentido. Também, Camila. Assim também nós conseguimos aprender pela observação, como Caio colocou, pelos estímulos. Vamos tentar entender agora um pouco da parte fisiológica de como acontece isso. Vou parar mais uma vez a apresentação e eu trouxe mais uma vez um vídeo pequenininho, ok? Para a gente tentar entender. Todos conseguem ver? Vejam também se todos conseguem ouvir, tá ok? Sim, estamos vendo. Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que conseguem ouvir? Nesse momento. Já a memória. Sim. Vou voltar um pouquinho. Como Pronto. será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral. E tudo
está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento, a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora, as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal. Bom, então na parte fisiológica é basicamente isso. Eu achei melhor trazer o vídeo, porque o vídeo vai mostrando a animação. E aí vai dando ideia do que acontece no nosso cérebro, de como acontece esse movimento. E é interessante pensar que nós aprendemos durante a vida toda, desde o nascimento. E como vocês falaram e nós vimos no vídeo, nós aprendemos através dos 5 sentidos. Porque um bebê, ele não fala, mas ele sente o toque. Então, ele aprende. Ele aprende através do que ele tem disponível naquele momento. Mas as pessoas não param de aprender. Uma pessoa da terceira idade também aprende. O que muda são os processos biológicos em relação à quantidade de células, a qualidade das células, os processos hormonais. E aí tudo isso vai deixando o corpo em algumas fases da vida mais ativo ou menos ativo. Mas os processamentos de aprendizado no cérebro, basicamente, são esses. Então, as conexões neuronais que coordenam esse processo, né, desse movimento, das informações que chegam no cérebro e que se transformam em aprendizado, elas podem estar em algumas fases bem em movimento, e na fase, por exemplo, da terceira idade, o movimento já é bem mais lento, são menos células, são células já mais lentas para esse movimento, mas estão ali, estão presentes, e o processo de aprendizado é possível sim. Então, já estou adiantando essa informação, certo? E aí o nosso cérebro aprende, e ele aprende também através de outros fatores. Por exemplo, o cérebro, ele aprende através da leitura, ele aprende através do ouvido, ele aprende através da observação, vendo e ouvindo, discutindo com outras pessoas, fazendo, ensinando ao outro. E, às vezes, em sala de aula, nós confundimos os nossos alunos, e tem professores e professores que dizem que aquele aluno sabe mais que o outro. E o professor usa a mesma metodologia para todos os estudantes. Quando que o professor, ele precisa saber que cada pessoa é uma pessoa. E que eu posso ter uma maior facilidade de aprender lendo. E o meu colega pode ter um desenvolvimento melhor de aprendizado ouvindo. Porque essas porcentagens que estão aqui, elas são superficiais. Isso aí tem uma variação de pessoa para pessoa. Tem pessoas que assimilam melhor o conteúdo observando, que aprendem melhor discutindo com o outro, ou fazendo, ou ensinando.
Essas porcentagens são proporções, né? A maioria das pessoas, mas nem todas são assim. E quando nós estamos em sala de aula, é importante levar isso em consideração, de que o nosso aluno, cada um, ele tem a sua forma de aprender, que pode até ser parecido, mas que nós não podemos generalizar a nossa sala de aula, deixando todo mundo num pacote só, porque nós temos alunos, mas cada um é uma pessoa diferente da outra. E os processos de aprendizado podem variar de acordo com a percepção, com o desenvolvimento de cada um. Pessoal, se surgir alguma dúvida, alguma colocação, podem abrir o microfone e falar, tá bom? Eu não estou acompanhando muito o chat, porque eu estou aqui na apresentação. Vamos entrar agora para os períodos da vida humana. Quais são os períodos da vida humana? Vamos iniciar falando sobre a infância, né? Sobre o bebê, quando nasce, sobre a infância, sobre o ser criança, que são as primeiras fases da nossa vida. O bebê, o ser pequenininho que nasce, que não sabe ainda falar, que não aprendeu a andar, mas que aprende tudo isso. O bebê, quando ele nasce, ele vai aprendendo cada coisa. E é um processo que é muito rápido, né? Um processo rápido que acontece entre os bebês. Então, nesses processos que acontecem, alguns estudiosos, eles realmente pararam para prestar atenção a tudo isso. Mas como é que um bebê aprende? Mas por que o bebê aprende? Mas como é que a criança aprende? Onde é que a criança desenvolve mais? Quando é que ela aprende mais? Quando é que ela aprende o quê? Quando é que ela começa a entender, né? O bebê se olhou no espelho, mas quando é que aquele bebê, ele entende que o que ele está vendo ali é a própria imagem projetada, e não um outro bebê? Então, Piaget foi um dos teóricos que trouxe, em uma perspectiva construtivista, algumas dessas respostas, em sua perspectiva, claro, né? E muito bem aceito. E até hoje é muito comentada a teoria de Piaget, né, que é uma teoria considerada como cognitivista, construtivista, que a gente viu sobre isso na aula da professora Rayane, e ele é pioneiro nesse enfoque. Ele é pioneiro nesse estudo da cognição humana em relação à teoria cognitivista. Então, mesmo com importantes trabalhos na década de 20, ele só passou a ser realmente descoberto, né, através da sua teoria, na década de 70. E foi o início da ascensão do cognitivismo, quando começou a declinar o behaviorismo, em termos de influência no ensino-aprendizagem e na pesquisa nessa área. Aí, o que é que Piaget dizia tanto? Piaget dizia que o conhecimento, ele não radica apenas na experiência, nem só no pensamento, mas é uma interação entre a experiência e o pensamento. Ele acreditava que o conhecimento é construído através da interação entre o sujeito e os objetos, ou o objeto ou a situação. O sujeito, ele tem papel ativo na construção do seu conhecimento e no seu desenvolvimento. Para ele, o sujeito aprendia por si. E não bastava o sujeito experienciar, né? Era necessário que o sujeito relacionasse essa experiência, racionalizasse os dados dessa experiência para poder aprender. E a inteligência, ele considerava uma forma de adaptação do indivíduo ao meio. O desenvolvimento intelectual resultava do sucesso do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. A partir do momento que o sujeito assimilava e acomodava aquela informação quanto aprendizado, conseguia ter esse processo dessa racionalização dos dados em sua mente, aí ele estava desenvolvendo o seu intelecto. Então, aí a gente tem o pensamento,
tem o objeto, tem as situações, a experiência e, por fim, o desenvolvimento intelectual, ou seja, a aprendizagem. Então, para ele era assim que as crianças aprendiam. E isso, ele era biólogo, né, inicialmente. E foi a partir da observação dos filhos dele que ele começou a se perguntar como era que acontecia cada coisa, como era que as crianças aprendiam. E aí foi a partir dessa experiência dele, quanto biólogo, pesquisador, começou a observar e achar interessante e começou a se aprofundar nesse estudo. E aí a sua teoria tem 3 conceitos chaves, que é justamente o conceito de assimilação, acomodação e equilibração. Para acontecer o aprendizado, é preciso acontecer a assimilação, a acomodação e obter a equilibração. Mas o que é isso, Liliane? Você está falando essas palavras aí, falando em Piaget, que foi biólogo, né, que esse povo que é biólogo tem umas ideias meio esquisitas, as pessoas já falam. Mas é gente boa, eu juro, nós somos gente boa. Os conceitos chaves da teoria de Piaget, então, passa, né, pelo cérebro, pelo desenvolvimento do cérebro. Então, primeiro é a assimilação, que é a incorporação de elementos do meio de forma a integrarem as estruturas do sujeito, com modificação desses elementos. Como uma criança de 5 anos que nunca viu uma boneca, mas de repente ela dá de cara com a boneca. Então, ela vai assimilar. Ela vai assimilar essa boneca, vai assimilar que essa boneca tem braços, tem pernas, provavelmente tem cabelinhos, tem o rostinho, tem a boca, tem o nariz. E aí é o processo de assimilação. E aqui o exemplo que eu estou trazendo é a boneca, mas isso é no geral. E aí esse processo ela vai assimilar, né? Incorporar os elementos do meio da forma que integrarem as estruturas do sujeito, daquela forma que ela está entendendo. Só que o processo de acomodação, ele passa pela transformação do sujeito sob a ação dos elementos do meio. Então, é quando o sujeito consegue modificar o pensamento que ele tinha em cima daquele objeto. Quando a criança pegar a boneca e começar a ver que a boneca tem braços, tem pernas, mas não tem pele, não sente dor, não tem fala, não chora, e começar a entender que mesmo parecendo com um ser humano, aquela boneca não é um ser humano, e ir acomodando e processando isso no seu cérebro, ela vai encontrando o ponto de equilíbrio, porque a partir dali, ela vai aprender que uma boneca parece com um ser humano, mas não é um ser humano. E quando ela realmente aprender isso, ela vai atingir o processo de equilibração, que é o mecanismo interno de autorregulação. Então, para Piaget, é assim que se aprende, através da experiência e através desses conceitos chaves. O que é interessante é que ele já traz a experiência como forma de aprendizado. Porém, ele traz que a pessoa aprende por si. Você aprende por si, como se você não precisasse de uma outra pessoa, você só precisa do meio para você aprender. E ele ainda divide, né, os estágios de desenvolvimento cognitivo do ser humano. Ele divide esses estágios do desenvolvimento da aprendizagem em 4. Ele diz que de 0 a 2 anos existe o estágio de aprendizado chamado sensório-motor. Dos 2 aos 6 anos, o estágio de aprendizado é chamado pré-operatório. Dos 7 aos 11,
o estágio de aprendizado é o operatório concreto. E, a partir dos 11 anos, né, dos 12 anos acima, é o pensamento operatório formal, que acontece no período de adolescência, da adolescência em diante. No entanto, ele acredita que o desenvolvimento do aprendizado acontece até aí, até o pensamento operatório formal, até a adolescência. É quando o ser humano ele consegue desenvolver o aprendizado. Então, ele não foi além e, para ele, o ser humano ele só conseguia aprender até esse momento. Pelo menos é o que diz a teoria dele, né? O período sensório-motor é quando a criança explora o mundo pelos sentidos e ações. O pré-operatório representa objetos com palavras ou imagens, usa o raciocínio intuitivo, né? E a criança vai desenvolvendo o egocentrismo, o faz de conta. Entre os 7 e 11 anos, que é o chamado período operatório concreto, é quando a criança conserva e reverte seu pensamento, classifica objetos, já pensa logicamente e desenvolve aí a conservação. E de 12 anos acima, que é o operatório formal, o ser humano ele já utiliza pensamentos abstratos para situações hipotéticas, considera a possibilidade lógica. Desenvolve a lógica abstrata, o raciocínio moral e estaciona aí o seu processo de aprendizado nessa parte. Quando a gente vai falar nesses estágios de desenvolvimento, aí a gente tem os 4 estágios de Piaget, e aí a gente também encontra um outro teórico chamado Vallon. Mas e aí, quem é esse Vallon e o que é que ele diz? A teoria de Vallon, ela não está extremamente diferente da de Piaget. No entanto, existem 2 pontos fundamentais. Piaget, ele dizia que as pessoas aprendem com a experiência e o meio. Vallon já traz consigo a questão da afetividade. Então, o período de aprendizado para Vallon também, ele muda, né? O período, ele é o impulsivo emocional, que é de 0 a 1 ano. O sensório motor e projetivo é de 1 a 3 anos. O personalismo vai de 3 a 6 anos. O categorial de 6 a 11 anos. E os estágios da puberdade e adolescência, 11 anos em diante. Liliane, mas qual dos 2 está certo? Os 2. Os 2 estudaram, cada um ao seu tempo, cada um as suas observações e seus modos, trouxeram esses estudos que foram e são pertinentes para a área da psicologia da aprendizagem. A partir dos estudos de Piaget, outros vieram, como Vallon e como também outros teóricos que a gente ainda vai ver aqui durante a aula de hoje. Mas Piaget, ele foi o pioneiro. E não tem como deixar de lado, porque não tem como entender Vallon sem passar por Piaget. Então, Vallon, ele traz a teoria da afetividade. Ou, quando vocês ouvirem por aí a teoria psicogenética, aí vocês vão lembrar, é Vallon. E aí, o que é que diz a teoria psicogenética que é diferente da teoria cognitivista de Piaget? A teoria psicogenética, Vallon acreditava que o processo do desenvolvimento oscila entre a afetividade e a inteligência. As aquisições que são adquiridas em cada estágio, elas são irreversíveis. No entanto, o indivíduo ele pode retornar a algumas atividades de estágios anteriores. A teoria também aponta a radical dependência do ser humano enquanto espécie para subsistir e conseguir construir seu ser.
O ser humano, para subsistir, conseguir construir seu ser, ele é dependente. Ele precisa de alguém, ele precisa de outras pessoas. Na observação de Vallon também, o desenvolvimento só se torna possível através da integração das 3 dimensões psíquicas. O ser humano, ele só se desenvolve a partir da interação motora, afetiva e cognitiva. Então, é preciso o conjunto dessas 3 dimensões humanas para que o ser humano ele desenvolva e se torne possível aprender. A afetividade, que está presente em todos os estágios, em todos esses estágios aqui que nós vimos anteriormente, que são os 5 estágios de Vallon, nos 5 está presente a afetividade, é um elemento indispensável para o desenvolvimento humano. E aí, o que fica mais marcante nessa teoria é essa questão da afetividade, que ela está presente em todos os estágios, que o desenvolvimento, ele precisa, para acontecer, ele precisa das 3 dimensões psíquicas, a motora, a afetiva e a cognitiva, e que a aquisição desses estágios, que a aquisição do aprendizado também depende de outras pessoas, e não só de você. O seu aprendizado não depende só de você, como Piaget acreditava. Nisso, nesses teóricos de desenvolvimento, também surge, né, o querido Vygotsky, que veio contribuir nessas teorias de aprendizado também. Então, Piaget trouxe a sua contribuição, dizendo que os processos de construção do conhecimento, falando sobre os processos de construção do conhecimento, Vallon contribuiu através da afetividade no processo de aprendizagem, e Vygotsky, o ser se forma em contato com a sociedade. E, voltando para Piaget, um pequeno resumo, esse processo de construção do conhecimento deu ênfase, né, na teoria do desenvolvimento natural da criança, os 4 estágios, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, e que o aluno é sujeito ativo na sua aprendizagem. Vallon trouxe a afetividade no processo da aprendizagem, trouxe as dimensões psíquicas para a aquisição de conhecimento, que é a motora, a afetiva e a cognição, e o desenvolvimento de forma progressiva, que são os 5 estágios: impulsivo, emocional, sensório-motor, projetivo, personalismo, categorial e puberdade. E Vygotsky, o ser se forma em contato com a sociedade. O aprendizado precisa ser mediado. O desenvolvimento da criança ocorre através das interações sociais e condições de vida. E aí, nós temos que Piaget estudou essa questão do aprendizado da criança, Vallon estudou a questão do aprendizado da criança até a fase da adolescência, da puberdade. Vygotsky, ele foi um pouco além. A sua teoria não abrange só a criança. A sua teoria abrange também o jovem e o adulto. Que é aí que nós vamos entrar agora. Até aqui, alguma colocação? Posso continuar? Então, vamos lá. Bom, adolescência... Pode sim, Lila. Só dizer que eu estou aqui prestigiando tudo, encantada, né, com tanto conhecimento importante. Obrigada. Realmente ressaltar que a gente precisa demarcar bem os contributos de Piaget, de Vallon, de Vygotsky. Piaget como essa pessoa que se inspira na biologia para entender os processos de aprendizagem, e que ele fala na palavra assimilação. Toda vez que vocês forem ler
questões em concurso público que a palavra for assimilação no enunciado, você sabe que aquele enunciado está falando de Piaget, porque ele se reporta a capacidade de aprender como a capacidade de assimilar. Vem Vallon, não é, com a ideia do afeto, então das emoções, e a teoria psicogenética das emoções pertence a Vallon. E, por fim, vem Vygotsky, não é, como o terceiro grande colaborador que Lila apresentou na noite de hoje, trazendo a importância da linguagem e da sociedade, né, da comunicação e da sociedade, como os grandes influenciadores dos processos de aprendizagem. Para Vygotsky, aprender significa internalizar. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra internalização, vocês vão saber que aquele texto, aquele enunciado, ele reporta Vygotsky. A assimilação reporta Piaget. E Vallon, professora, afetar. Para Vallon, aprender significa afetar. Quando nós nos sentimos afetados por alguma coisa, é porque nós aprendemos alguma coisa. E então significa dizer que aprender tem a ver com as emoções, com a carga de afeto e de emoções que cada condição de pensamento exige de nós. Tá? Então, atenção para essas palavrinhas: assimilação, Piaget; afetar, Vallon; internalizar, Vygotsky; e mediação, também é uma palavra de Vygotsky, né? Para Vygotsky, para que a aprendizagem aconteça, é necessário ter o sujeito que internalize e também ter o sujeito ou o contexto que medie. Por isso, a sociedade, né, a estrutura social, as relações sociais, também serem algo assim, questões tão necessárias para compreender as colaborações de Vygotsky. Como professor de física, geografia, matemática e espanhol, muitas vezes, que são esses cursos, né, que estamos assistindo hoje, vão ser professores de ensino médio, a chance deles se depararem com estudantes jovens e adultos em sala de aula é muito alta. Portanto, preste muita atenção a partir de agora no que Lila vai falar, porque toca da adolescência para frente, e também porque vai tratar de Vygotsky, não é? Que no final das contas vai ser aquele teórico que mais vai colaborar com a fase ontogenética, ou seja, da etapa da vida dos estudantes, que nós temos uma maior possibilidade de fato, acolhermos e nos depararmos com ele em nossas salas de aula. Vai, Lila, segue. Obrigada, professora. E aí vem o período da adolescência, né, que está junto com a juventude. E aqui no Brasil, na verdade, a Organização Mundial de Saúde considera que a adolescência é um período de vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais, que começam aos 10 anos e vai até os 19. Já aqui no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esse período é considerado entre os 12 e 18 anos de idade. Começa aos 12 e vai até os 18 anos de idade. Né? Acredita-se que até os 18, é considerado até os 18 aqui no Brasil, porque se encontra com a questão da maioridade. E vai nesse encontro e é considerado até os 18. Mas em relação às questões físicas, psicológicas e comportamentais, os autores, eles geralmente consideram 19, tem autores que consideram até 21 anos, essa adolescência e juventude. Esse período meio conturbado mesmo, que nós, professores de áreas específicas, chegamos muitas vezes de 6º a 9º ano e ensino médio, e nos deparamos com N situações. Algumas vezes com aquelas crianças que estão ainda em transformação do corpo, do psicológico, e tudo isso mexe muito, né? Quando as crianças vão mudando de fase, que vão entrando para essa adolescência, acontece a puberdade, acontece a questão da transformação rápida do corpo em relação ao que está relacionado à sexualidade.
E essas crianças, elas crescem rápido, aparece um odor axiliar, né, axiliar em muitas, aparece acne, pelos pubianos e axiliares, mudam a voz, no caso dos meninos, aumentam os testículos, no caso dos meninos também. Nas meninas, começa o crescimento mamário, vem a primeira menstruação, chamada menarca, e tudo isso é um processo biológico gigante dentro do corpo. Enquanto o ser humano está rodeado de pessoas dentro de uma sociedade, ele está vivendo ali internamente todas essas mudanças, um turbilhão de hormônios, de células hormonais, que mexe com todo o ser e transforma a pessoa, né? E a gente fica, meu Deus, a pior fase da vida é a adolescência. Adolescência é a pior fase da vida. A gente não sabe o que quer, não sabe o que pensa, né? A gente fala muito isso. Mas o que é que acontece? É um período que o nosso corpo, ele está sofrendo uma mudança muito significativa, e não só fisicamente, não só por fora, mas também nas questões hormonais, que vão mexer sim com o psicológico. E também com a questão cultural, com o meio social onde aquele ser é inserido, que já começa por aí em relação à aceitação da idade, né? Com que idade essa cultura, a cultura brasileira considera o ser humano adolescente? Aos 12 anos. Mas tem países que não é assim. Com quantos anos a cultura brasileira considera a criança, o adulto, considera que o ser humano ele já se tornou um adulto? Então, tem todo esse processo social ligado a todas essas mudanças que acontecem. E que mexem com esse psicológico. E a partir do momento que mexem com esse psicológico, também mexe com o nosso processo de aprendizado. E aí tem também, vem mais uma vez as questões de variação de aprendizado, porque alguns estudantes que eram, meu Deus, esse menino ano passado era tão concentrado, só tirava nota boa, esse ano, olha, ele não tira uma nota boa. Minha gente, até a questão da paixão adolescente tem a ver com desenvolvimento hormonal. Então, a minha pesquisa de graduação foi essa. O adolescente passa pela transformação sem nem entender o que está acontecendo com ele. Quando ele vem ver dentro de ciências os processos do corpo, ele está no 8º ano. Ele já passou pela idade, por essas mudanças. E ele passou por todas elas sem nem entender o que estava acontecendo. Inclusive, a pesquisa mostrou que se ele entendesse, seria mais fácil para ele passar por essas mudanças. Então, a gente também tem que dar esses descontos. Porque nós fomos jovens e sabemos disso. E esse período é difícil aprender, é mais difícil se concentrar. E não é à toa, não. É porque existe, sim, uma mudança biológica muito forte dentro do ser humano nesse momento. Aí, aqui, só para ilustrar um pouco mais, eu trouxe aqui um exemplo feminino, que mostra, né, o crescimento que ocorre na adolescência. Tem o início da puberdade, de uma garotinha aí com 9 a 10 anos. Entre 11 e 12 anos, ela já tem crescido, a parte dos seios já tem alargado, o ombro alarga um pouco, então é o início do desenvolvimento dos seios, dos pelos pubianos, dos pelos axilares. Muitas meninas e meninos nessa fase se sentem constrangidos. Alguns são mais, o processo biológico é mais acelerado, os coleguinhas ainda não estão nessa fase, sente-se com vergonha.
Já entre os 13 e 14 anos, o corpo começa a alargar na parte da bacia, né, no quadril. E vem a primeira menstruação. Começa a acontecer aí a maturação sexual do ser. E, na maioria das vezes, isso está acontecendo e o ser humano não consegue compreender o que é isso tudo que está acontecendo com ele. Entre 15 e 16 anos, há o aparecimento de acne frequentemente, que também está ligado à questão hormonal, à questão de alimentação, que vai também acelerar ou melhorar ou piorar essas questões, a questão alimentar, nesse sentido, que é muito importante, né? A questão da alimentação, a questão da educação física, que vai estar influenciando nesse processo. E entre os 17 e 20 anos, que é quando começa a normalizar, você vê que entre 9 anos até 15 anos é um crescimento de 1,36 m até 1,61 m. Mas entre 15 e 20 é 1 centímetro, mais ou menos, a variação de crescimento. Então, é bem mais lento. E aos 20 anos, né, considera-se que a maioria das pessoas já tem essa situação biológica já totalmente formada, que é quando começa a sair da idade de juventude, de adolescência, e passa para a adultez. Considera-se adulta a pessoa na faixa etária dos 18 aos 60 anos, tomando como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consiste o fim da adolescência aos 18 anos, e o Estatuto do Idoso, que define a pessoa idosa, aquela que tem 60 anos ou mais. Então, a adultez, ela também é subdividida. Para alguns autores, ela é subdividida só em 2 períodos, para outros em 3. Eu trouxe aqui 3, porque até como a gente discutiu na figura anterior, entre os 16 e os 20 anos, a mudança fisiológica ela é muito pouca. Então, alguns autores já consideram que aí o ser ele já pode ser considerado um adulto jovem, entre os 18 e 21 anos, que é quando está justamente finalizando o processo das mudanças biológicas. Já entre os 21 e os 45 anos, aí considera-se sim aquela pessoa já como adulto. Essa idade é considerada a idade mais saudável da vida. É para ser, né? É considerada. É ali, por que é mais saudável? Porque é ali que essas principais mudanças biológicas já passaram, o corpo, a maior parte do corpo já está desenvolvido, ele vai se manter ali de acordo com os seus hábitos, né, de alimentação, de exercício físico, de saúde emocional. O seu corpo vai se manter ali por esses anos de forma saudável. Então, por isso que essa idade de adulto de 21 e 45 é a idade considerada, né, mais saudável da vida. A partir dos 45 até os 60, o adulto ele já começa a entrar para a adultez da meia-idade. Um jovem de meia-idade, né? A gente sempre fala isso. E essa meia-idade, ela acontece entre os 45 e 60 anos. Essa meia-idade é quando essa considerada idade mais saudável da vida, ela começa a sofrer os processos de declínio. Alguns sinais de envelhecimento já começam a aparecer ali, rugas, a elasticidade da pele, as mãos. Não tem mais como você dizer que você é tão jovem assim, porque o seu corpo ele já começa a dar sinais de que você não é mais um adulto jovem. Realmente, você começa a passar por um momento que você já está indo para perto da sua terceira idade, que é a sua velhice. Aí é quando eu retorno um pouco com Vygotsky e sua teoria socioconstrutivista ou sociointeracionista. Liliana, achei que você já tinha abandonado ele. Não, porque a gente falou muito pouco sobre ele. Mesmo porque ele foi aquele que trouxe a teoria além da infância, diferentemente de Piaget e Vallon. Então, para ele, não só a criança, mas também a criança,
o jovem, o adulto e até mesmo as pessoas idosas, elas aprendem através das interações que são a base para que o indivíduo consiga compreender, né? Para que o indivíduo consiga internalizar as representações do seu grupo social e, dessa forma, aprender de verdade. A aprendizagem, ela é sempre mediada. E é fundamental essa mediação para que o desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores, que incluem habilidades como planejar ações no longo prazo, imaginar as consequências de uma decisão, pode causar, idealizar objetos e outras coisas. A aprendizagem é uma atividade conjunta e que relações colaborativas entre alunos podem e devem ter espaço nas salas de aula. Então, ele tem, em sua teoria, né, alguns pilares básicos em seu pensamento. Para Vygotsky, o cérebro é um sistema aberto e que sofre mudanças constantemente. Suas estruturas são moldadas ao longo da história do homem, do seu desenvolvimento individual e nas relações com o meio. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais dentro de um contexto histórico e cultural. A cultura é essencial no processo de construção da natureza humana. Para ele também, a relação entre o homem e o mundo é mediada por sistemas simbólicos, por signos. E já já a gente vai voltar para essa palavrinha. Entre o homem e o mundo existem elementos mediadores que são ferramentas auxiliares da atividade humana. Em sua teoria, ele traz a questão da zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento real é a habilidade que a criança já aprendeu, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto. Então, o desenvolvimento é real, ele já aprendeu, ele já sabe aquilo ali. E o desenvolvimento potencial é o que a criança consegue fazer com a ajuda de outra pessoa. Vamos imaginar uma sala de aula. Uma sala de aula de primeiro ano do ensino médio. Eu faço o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes presentes, vejo qual é o desenvolvimento real, né? Quais são as habilidades que eles já têm e começo a trazer novidades, novos conteúdos, conteúdos que eles já conhecem um pouco, porém me aprofundando um pouco mais com novos conhecimentos. Nesse momento, eu estou estimulando para que eles aprendam novas coisas. Esse momento de aprender é uma zona de desenvolvimento proximal. É quando tem esse momento de que eu estou estimulando aquele aluno para que ele consiga chegar no desenvolvimento potencial dele. Então, se eu estou no primeiro ano do ensino médio, é importante que eu possa estar inserindo ali, naquela turma, uma metodologia e os conteúdos que eu sei que esses estudantes tenham potencial diante da idade e do grau de estudo que eles têm para aprender. E não pulando etapas e trazendo um do terceiro ano, porque ele pode não conseguir desenvolver o potencial, conhecimento potencial. O que a criança consegue fazer com a minha ajuda, o que o adolescente consegue fazer com a minha ajuda, também depende desses fatores. Eu não posso exigir dele mais do que o que ele pode desenvolver diante da idade, da fase e das inter-relações que estão ali naquele momento.
Então, o desenvolvimento real é a habilidade do que a criança já aprendeu, e o potencial é o que a criança vai conseguir fazer a partir, né, por exemplo, da minha ajuda quanto professora. E no momento que eu estou ali provocando esse conhecimento, nós estamos trabalhando na zona de desenvolvimento proximal através de estímulos, para que essa pessoa ela consiga desenvolver o seu potencial. E aí vem algumas funções psicológicas superiores, que Vygotsky fala. E aí vem a palavra signos aqui nesse terceiro quadrinho, que diz que todos os processos internos de desenvolvimento são auxiliados por instrumentos, que aí ele considera uma cadeira, um lápis, um balde como instrumentos. E signos. E o que são esses signos? São os valores, a cultura, a crença, o conhecimento, que são instrumentos psicológicos, símbolos e representações. E isso é importante para o processamento interno e desenvolvimento do aprendizado. E aí nós vamos encaminhando para o final, até já por causa do horário, e não podemos deixar de falar sobre o aprendizado na terceira idade, né? Depois que o indivíduo ele passa pela fase de bebê, de criança, de adolescente, de jovem adulto, de adulto maduro, ele chega para a terceira idade, e é aqui, ou um pouco antes, né, que os cabelos, eles começam a esbranquecer, a pele se apresenta mais enrugada, e em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde surgem. É nessa fase que as pessoas apresentam mais experiência de vida, podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. E os idosos, diante das vivências de cada etapa da vida, eles acumularam conhecimento e experiência. Por isso, dispõem de um condicionamento natural e de aprendizagens anteriormente adquiridas. Porém, esse acúmulo, gente, ele não esgota. Não é porque a pessoa é idoso que a pessoa parou de aprender, não. Os processos biológicos naquele organismo, eles estão mais lentos. As células de conexão, as células nervosas, elas estão mais lentas. Estão em menor número, mas elas estão presentes e a pessoa consegue aprender. Então, estratégias persistentes e bem postas podem provocar novas convicções e mudanças. O intuito do aprendizado é a liberdade. Ao conseguir libertar dos preconceitos e reconquistar a autonomia para escolher e para questionar e julgar ideias impostas. E é interessante, porque a terceira idade para aprender é preciso que ela quebre algumas barreiras do preconceito que existem na nossa sociedade. E isso a gente já começa a ver, mas é importante nós estimularmos e incentivarmos cada vez mais. A metodologia de ensino ela deve privilegiar o idoso como protagonista do seu próprio aprendizado, numa relação participativa entre professor e aluno. E quando eu falo no intuito de aprendizagem, que é a liberdade, quando eu falo na libertação dos preconceitos, na autonomia, quem vem na nossa mente nesse momento? Quem é a pessoa maravilhosa que traz essa percepção para a gente? Eu estou falando de Paulo Freire. Então, retornando, né, Paulo Freire, quando propõe a integração do homem através de sua capacidade de transformar a realidade, para então ajustar-se a ela, que o idoso poderá ser livre e atuar segundo a sua vontade, sabendo o que pensa e o que quer. O educador, ele assume um papel diferenciado nessa idade. O papel do educador libertador, garantindo no processo educativo o estudo e a reflexão das vivências do idoso, das situações cognitivas, compreender que nessa fase da vida o ser humano já passou por doenças, por perdas, por medos, junto com esperanças, com alegrias, sem mascarar a realidade.
auxiliando esse ser humano a projetar situações diferentes, as que ele já viveu. Sair um pouco dessa questão capitalista, social, dessas amarras sociais, desse preconceito de que o idoso é para estar em casa, que o idoso não aprende mais, e ajudá-lo nessa liberdade, nessa libertação para o aprendizado, porque capacidade ele tem, tanto para ensinar-nos, quanto para aprender, sempre. E aí, esse momento eu finalizo com deixando aqui para vocês, né, ouvirem depois, porque já estamos já no tempinho final e a professora vai fazer as considerações. Essa música que o que é de Gonzaguinha, que fala um pouco mais sobre a vida, né? O que é a vida? Para assim como nós começamos a aula refletindo sobre a vida, sobre os processos da vida, que essa também seja uma música que nos leve a refletir também sobre o que é viver, o que é não ter a vergonha de ser feliz, o que é aprender, o que é seguir, o que é confiar em si e viver a vida.